Eu lembro que o Giba, do vôlei, uma vez me contou que com o salário dele, ele gastava por mês por volta de 30% do salário, que ele considerava o suficiente para viver, e guardava o resto para fazer uma poupança. Mas tem jogador que usa o talo, o que ganha, porque o padrão de vida do cara sobe junto com o salário, né? E aí, se o cara fica 2, 3 meses sem receber, como é o caso do Botafogo, aliás, que a gente já vai entrar nesse assunto, atrapalha mesmo, porque o cara tem que sustentar primo, pai, mãe, tia, paga um IPVA altíssimo de vários carros, enfim, cada um com seus problemas, né? Sim. E o cara trabalhou na EDAPI, tem que receber. Dia 5 tem que cair lá o salário. Está no contrato, tem que receber. Eu já tive uma experiência no lugar onde eu trabalhei de salário atrasado. Também já tive. E eu tinha sorte de trabalhar, essa coisa de jornalista. Eu trabalhava em vários lugares, então eu não fiquei zerado. Mas mesmo assim era aflitivo. É aflitivo o salário não entrar no dia, não sei o quê. Demorou até acabar o site. Imagina um jogador de futebol ou qualquer outro trabalhador. A gente não pede isso de ninguém. Por que vai esperar que mesmo o maior ídolo possível da história do esporte vai querer trabalhar no amor? Ele já deu provas suficientes de amor e esse vídeo é mais uma delas. Prova de amor deu os irmãos Neto, porque a gente entrou na história do Botafogo para fazer um link. Tem 2 meses de salários atrasados no Botafogo, os jogadores treinaram, mas não quiseram falar, né? Não estão a fim de conversar, tá aí, ó. Ainda sem salários e em silêncio, o elenco do Botafogo inicia a reta final para o retorno ao Brasileiro. Os jogadores não ficaram a fim de dar entrevista. Eu li na reportagem no Globoesporte.com que até os irmãos Neto perdoaram a dívida, que era uma parcela pequena, perto do que o Botafogo deve, mas é um caso de amor, porque são torcedores do clube, né? E aí a ESPN tinha dado lá uma lista dos devedores e eles, na hora, publicaram: nós perdoamos a dívida, acho que 170 mil eles perdoaram por amor ao clube, porque são botafoguenses. Sim, o Botafogo se fia muito nesse amor de torcedores que têm dinheiro, né? Tem teorias redentoristas, os irmãos Moreira Salles vão assumir o Botafogo. Isso não vai acontecer, não dessa maneira. Inclusive, o Botafogo deve muito aos dois. Deve muito aos dois, que emprestam a fundo milhões perdido. E é isso, mais uma vez a ineficiência da diretoria em conseguir patrocínio e fonte de renda ameaça sabotar uma campanha que se anunciava ou se anuncia promissora no Campeonato Brasileiro, com um técnico com ideias interessantes, um elenco um pouco mais encorpado em relação ao ano passado. Mas aí começa a ratear, é claro, 2 meses de salário atrasado, quem pensa nisso? Você está entrando em campo, você está trabalhando, segunda perna do Campeonato Brasileiro, se a figura é complicada. E aí, Gavan? O modelo econômico do futebol brasileiro, né, ele está em xeque, na verdade, né? Salvo algumas exceções, como, por exemplo, Palmeiras. Tem uma excelente gestão. Flamengo tem uma excelente gestão, né? E como o Rodrigo Capello diz, a gestão do Flamengo é mais autossustentável que a do Palmeiras. A do Palmeiras tem o elemento da patrocinadora que, se algum dia puxar o tapete... Fica difícil. Mas enfim, é verdade. E teve um aporte financeiro do Paulo Nobre, na época, para ajudar a botar em ordem. Para sanear as finanças. Isso. O Palmeiras pagou já, mas na época ele deu um cheque especial lá, né? E acho que não é só isso também, porque o estádio do Palmeiras, para quem não conhece o estádio do Palmeiras ainda, não vai a São Paulo, o estádio do Palmeiras em si é uma instituição agora. Né? O que gira ali, não só as partidas, mas shows e consumo. Eventos, em geral. Consumo de bens, assim, é um programa, né? É uma vocação, aquele concerto da Anistia Internacional, em 88, eu acho, foi no velho Parque Antártico. Eu estava, para você estava nesse... Foi incrível esse show, aliás, diga-se de passagem, né? Peter Gabriel, Bruce Springsteen, né? Não foi isso? Sting, Tracy Chapman... Milton Nascimento, foi incrível. Mas, enfim, agora os outros clubes, assim, voltando para o Botafogo e outros clubes, assim, o Fluminense também, Vasco da Gama também. O Fluminense está pensando em vender o Pedro para resolver o ano financeiro, né? Tem problemas de pagar a conta de luz, né? Se não me engano, o Fluminense, Vasco. O Vasco também, teve, né? O Botafogo teve luz cortada em General Severiano também na semana passada. O Xerendo, que é uma unidade de base ali do Fluminense, ficou sem luz, teve iluminação, a energia cortada também, para você ver a situação crítica que os clubes brasileiros passam atualmente. E tem um passivo né? enorme, né? Esses clubes são muito endividados, né? É difícil colocar essas contas em dia com esse modelo de negócio. Vou falar uma coisa polêmica, assim, eu sei que o pessoal vai tuitar aí. Gostamos de... Hashtag Redação Sport TV, daqui a pouco eu dou uma olhada. Porque eu acho que o modelo econômico que a gente tá falando aqui, os salários pagos aos jogadores e treinadores, assim, está incompatível com a realidade do futebol brasileiro. Né? Eu sei que eu vou ser crucificado por isso, mas essa é a grande verdade. Os salários são
não é questão de ser justo ou não, estou falando de adequação à economia brasileira, uma economia que está em recessão há muito tempo, uma economia que não decolou, até hoje não decolou a economia brasileira, a gente vem de um quadro muito difícil. Isso aplica a todos os setores. O show business, o Rodrigo sabe, da PF sabe, sofre muito com isso. Né? Os valores baixaram, os cachês baixaram, todo mundo cobra menos e faz um reajuste. Eu sinto que às vezes o futebol, até por uma questão cultural, hesita em se adequar a uma realidade econômica do país, do próprio país. E tem uma questão que engloba todos os clubes do Brasil. Alguns fazem isso melhor, mas ainda assim aquém do que poderiam fazer. O futebol brasileiro é uma mercadoria de nível mundial. O futebol brasileiro de clubes, ele não se vende como ele deveria se vender. Verdade. Flamengo e Corinthians, você vê camisa vendendo lá fora. A partir daí você já não vê. Agora, pensa na história do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro. Mesmo o Santos não tem esse marketing no estrangeiro. Essa penetração, né? Vender pela internet para o exterior. Qualquer clube da terceira divisão da Alemanha tem um site organizadinho que te entrega uma semana em casa. É verdade. Até o Barcelona, gente, estava com problema, demorou 3 dias, atrasou 3 dias o pagamento de salários, já pagaram, mas estava atrasado, problemas de fluxo de caixa, o salário dos funcionários.